paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E uma boa madrugada. Essa zoada que vocês estão escutando, a chuva está vindo cedo. O papai está abençoando a terra para os seus filhos. Porém, nesta madrugada eu estou aqui pronto para trazer a palavra para vocês, filhinhos e filhinhas de Deus. E até mesmo para você que diz que é filho de Deus e filha de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida. Ouça com atenção. Quem é filho de Deus, ele ouve a voz de Deus. Quem é filho de Deus, porque Deus ele é o nosso Pai. E você é filho, você que já comeu do pão, já tomou do vinho, já sabe, já conhece a verdade e se afastou, está longe do caminho. Jesus ele tem dito para todos os seus filhos, ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é preciso que você entenda, compreenda e volte para casa, porque o mundo não é sua casa. Não se engane, não se engane, porque aqui, eu vou mostrar para vocês que aqui na carta de 1 João, a carta de 1 João, ele está dizendo no capítulo 2, no versículo, eu vou começar do versículo 16, 15, o 16 e o 17. O mundo não é sua casa. Como eu falei para vocês agora, e vou falar para vocês desde que acabei dessa galera, que o mundo não é sua casa. Não se engane. Ninguém se engane. É preciso que todos voltem para a verdade, e essa verdade é Jesus que quer te libertar. Versículo 15 da carta de 1 João, capítulo 2. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. O versículo 16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. No versículo 17 ele fala: e o mundo passa por tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Agora eu vou ler para vocês, para que vocês venham entender que o mundo não é sua casa. O mundo vai passar e as coisas deste mundo vai deixar de existir. E vocês que estão pegando tudo que o mundo está oferecendo, tudo isso vai passar, não vai existir. A pessoa que pega também não vai existir mais, não vai viver para sempre, vai morrer. E no Evangelho de João, no capítulo 10, olha só o que é que está escrito no versículo 10. O capítulo 10 de João e o versículo 10. Olha só o que está escrito no versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então não queira viver só um período neste mundo. Então, para que você venha viver a vida completa,
herdar a vida eterna, você tem que viver essa vida aqui, neste mundo, aqui, fazendo a vontade de Deus, para que quando você venha dormir, você não vai morrer, você vai dormir e vai viver para sempre com Jesus na glória. Entendeu? Agora, e não se enganem, não se enganem, voltem para casa, voltem para os braços de Jesus, voltem para os braços de Jesus. Todos vocês que se afastaram do Evangelho, não se enganem, o mundo ele vai acabar, e quem vai acabar com o mundo é aquele que fez o mundo. Quem é dono do mundo? É Deus. Deus é quem é o dono do mundo. Ele fez esse mundo perfeito, mas Satanás ele veio e torceu as coisas. Ele torceu as coisas, enganando o povo, como ele quis enganar a Jesus no deserto, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e come. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não se contentou, não se contentou. Levou Jesus para a cidade santa, que é Jerusalém, e levou ele até o pináculo do templo, o lugar mais alto. E quando acabava ele disse, aí então ele falou para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos te pegarão nas mãos, para que tu não tropeces lá embaixo, e os teus pés não se firam lá embaixo. Jesus disse: apartai de mim, Satanás, apartai de mim, Satanás. Satanás não se contendeu, não se contendeu. Levou Jesus a um lugar alto, chegou lá, mostrou todos os reinados desse mundo, todos os reinos do mundo. Aí falou para Jesus: tudo isso eu te darei, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus disse: apartai de mim, Satanás, adorarás somente ao Pai, adorarás somente ao Pai e não a você. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a sua vontade. Satanás foi embora por um período. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que se afastaram do Evangelho, voltem para Jesus Cristo, voltem, por favor, voltem. Não fiquem pensando que vocês vão ter êxito no mundo e vai viver a vida eterna. Não vai viver a vida eterna. Para que você venha viver a vida eterna, você tem que viver esse período aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Quando você dormir, porque você não vai morrer. Você não vai morrer, ainda não acabou. Não é o fim. Não é o fim. A morte não é o fim, é só o começo da história da humanidade. Você vai ressuscitar para a vida eterna. Vai viver a outra vida. Você está vivendo essa vida aqui agora. Se você voltar e fazer a vontade de Deus, como eu acabei de ler para você que você venha entender, você vai dormir e vai ressuscitar para a vida eterna. Vai viver eternamente junto com Jesus Cristo na glória. Então, agora ouça com atenção. Voltem enquanto ainda há tempo. Porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vai voltar. Ele vai pegar todos de surpresa, Vai ser uma grande surpresa para toda a humanidade na terra. Aquele que estiver esperando por ele, fiel e obediente, vai subir para a glória. Mas aquele que não tiver fiel e obediente, estiver no mundo, fazendo de tudo que quer, não vai subir para a glória. Não vai subir para a glória. Vai para um lugar de vergonha. Vai ser envergonhado, porque Jesus ele vai dizer como está escrito em Mateus capítulo 25, no versículo 34 em diante, ele diz que: apartai de mim, vos Satanás, apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci vocês. Apartai de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Preparado para o diabo e os seus anjos, para serem lançados no fogo do inferno. Então, todos vocês que se afastaram do Evangelho, receba essa palavra
expectativa. Voltem, eu imploro, pedindo a vocês que voltem, por favor. Não abandonem a igreja, não abandonem os templos. Voltem para ser reunido com os teus irmãos. E os teus irmãos estão esperando por vocês. Jesus está esperando por todos vocês. E agora, vou ler a palavra para que vocês venham entender. Como eu falei para vocês, o 9º livro da Bíblia Sagrada. O livro de 1 Samuel, capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Versículo 2. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Mas então não só tinha 3.000, tinha mais, porque ele mandou os outros ir para casa, de volta para casa. Os que estavam desanimados, os que estavam angustiados, os que queriam, os que não queriam lutar, os que não queriam, ele mandou voltar para casa. Então volte, já que vocês não querem lutar para ser vitorioso, ganhar a vitória, então volte para casa, voltem. 2.000 estavam na cidade de Miqumas e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com o seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Versículo 3. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiro para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra, para se reunir, para guerrear contra os filisteus. Versículo 4. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se com Saul em Gilgal. Versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miqumas, a leste da cidade de Betel Aven, e acamparam ali. Versículo 6. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, e outros em buracos, e outros entre rochas, e outros em cavernas, e outros em poços. Versículo 7. Outros ainda estavam atravessando o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado de medo, de pavor dos filisteus, porque os filisteus eram números, em números. Versículo 8. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Versículo 9. Então Saul lhe disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. Versículo 10. E quando estava terminando de oferecer o sacrifício, o profeta Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Versículo 11. Mas Samuel disse: o que foi que você fez, Saul? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miqumas. Versículo 12. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a
Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Versículo 13. O que foi que você fez? O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel para Saul. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus, Saul. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Versículo 14. Mas agora você não continuará a governar, você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Versículo 15. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados, era mais ou menos 600 homens. Versículo 16. Saul, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Versículo 17. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. Versículo 18. O outro seguiu rumo a Bet-Horon, e o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zebuim e o deserto. Versículo 19. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Versículo 20. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus e os filisteus amolavam. Versículo 21. Esses cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Versículo 22. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança, só Saul e o seu filho Jonatas era quem tinham espadas e lanças. Versículo 23. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas. Agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém? E até amanhã pelas mesmas horas, nesta madrugada. Estarei aqui de volta.